Bom dia, meu querido, minha querida, que está comigo a todas as manhãs. Gratos ao nosso Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui de joelhos na presença do Senhor, sempre primiciando ao nosso Deus com uma rápida reflexão para os nossos corações e orarmos juntos a cada manhã com este bom hábito. Primeiro, o reino de Deus. O texto para nossa meditação está em Mateus, capítulo 14, versículo 27, que diz: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenha medo. E deixo uma pergunta para vocês: medo ou coragem? Uma atitude é necessária. Antes de nós entrarmos aqui em uma breve reflexão, eu gostaria de pedir a você que está comigo a cada manhã, mas ainda não é inscrito neste canal, ou é inscrito, mas só ouve, não compartilha, não deixa o seu joinha, não deixa o seu comentário, me ajuda neste projeto a nós alcançarmos mais vidas restauradas através da oração. Lembra que para nós termos as nossas orações respondidas, primeiro nós temos que consertar o nosso altar da oração. Muitas das vezes nós oramos e não recebemos, porque o nosso altar está desconsertado. Oramos de qualquer maneira, não temos um horário para orar, não buscamos primeiro o reino de Deus, estamos perdendo esta prática de orar, de buscar ao Senhor antes de qualquer coisa, antes que o problema apareça. Nós temos que buscar primeiro a face, primeiro o reino de Deus. O texto, como eu disse, está em Mateus 14, versículo 27. O convite é: venha. Esse convite foi feito por Jesus a Pedro, e ele faz o mesmo convite a mim e a você. Nós vamos ficar paralisados com medo ou nós vamos confiar na palavra de Jesus e vamos ao encontro do nosso milagre? Pedro não precisava ouvir o convite duas vezes. Só uma vez, quando Jesus disse: venha, ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Não é todo dia que você anda sobre as águas, atravessando ondas que são mais altas do que você. Mas quando Jesus está conosco, quando é Ele que diz: venha, porque sou eu quem te tomo pela tua mão direita. Os primeiros passos vão bem, contudo, alguns passos largos sobre as águas, e ele se esquece de confiar naquele que o fez chegar até ali. Quantas vezes nós estamos perto do nosso milagre? Se é de nós continuar olhando para frente, nós começamos a olhar para baixo, ou olhar para um lado e para o outro, aí começamos a afundar nos nossos problemas novamente. Às vezes já está pertinho de nós dar o último passo para sair daquela situação, nós nos afundamos novamente. Em primeiro lugar, ele afunda. Pedro sabe que não deve morder a mão que pode salvá-lo. Pode faltar classe a esta resposta. Ele provavelmente não iria fazê-lo aparecer com medo. Ele foi, porém, sem ele perceber, ele olha para baixo. É uma das coisas que nós não devemos fazer, é olhar para baixo ou olhar para um lado e para o outro quando a palavra de Deus é: venha, me siga. E nós, muitas das vezes, sem perceber, começamos a deixar de olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos a fé porque Ele é o autor e Ele é quem consome, Ele é o consumador da nossa fé, Ele que dá o resultado final, mas para isso nós precisamos manter a nossa fé, o nosso foco em Deus. E Ele diz aqui para nós, Ele provavelmente não iria fazê-lo se não fosse a palavra de Jesus. Ele não iria descer daquele barco e ele não iria ao encontro de Jesus. Uma vez que Pedro
poderia engolir o orgulho, a água. A mão de um homem atravessa a chuva e o levanta. A mensagem é clara: enquanto for uma de muitas opções, Jesus não é opção alguma. Quando nós deixamos para falar com Jesus só na última consequência. Enquanto puder carregar o seu fardo sozinho, você não precisa de ninguém para carregá-lo. Enquanto sua situação não lhe acusar, no causar dor, não poderá receber consolo, e enquanto poder aceitar ou deixar Jesus, você também não terá a sua bênção. Vamos manter o nosso foco em Jesus. A fé é frequentemente a filha do medo. O medo impelia Pedro para fora do barco. Ele já estava nesta onda antes e sabia o que essas tempestades eram capazes de fazer. Ouvira muitas histórias, ouvira muitas coisas distorcidas, as mulheres que ficaram viúvas por causa dos seus esposos que eram pescadores e eles saíam para o alto mar e vinha tempestade e eles morriam por ali. Os olhos de Pedro, nesta noite de medo, ele estava um terror sufocante, ele estava com os olhos voltados para um lado e para o outro. De repente, ele vê Jesus, aleluia. O coração dele se dispara de alegria quando Jesus disse: vem. Desse medo nasceria um ato de fé, porque a fé é frequentemente a filha do medo. No momento que nós estamos com medo, nasce a fé. Se Pedro tivesse visto Jesus caminhar sobre as águas durante um dia calmo e tranquilo, você acha que ele teria andado com Cristo? Claro que não. Também eu acredito que ele não teria nem sequer achado interessante. Se o lago estivesse plácido como um tapete e a viagem estivesse agradável, você acha que Pedro teria implorado a Jesus que o levasse para o passeio sobre a superfície da água? Também duvido, mas dê a um homem a escolha entre a morte segura e uma oportunidade louca, ele preferiria a oportunidade, mesmo que aparentemente não conseguiria, mas ele disse: eu vou me arriscar, eu vou descer desse barco e eu vou ao encontro. Os grandes atos de fé raramente nascem dos cálculos tranquilos, mas foi a lógica que fez com que Moisés levantasse seu cajado às margens do Mar Vermelho. Não foi a pesquisa médica que convenceu Naamã de mergulhar 7 vezes. Não foi o bom senso que fez Paulo abandonar a lei e adotar a graça. E não foi o grupo confiante que orou em um pequeno quarto em Jerusalém pela libertação de Pedro na prisão. Foi um número de fiéis amedrontados, desesperados, encurralados. Foi uma igreja sem opção, uma congregação de não temos, pedindo ajuda. Nós não temos condições, mas nós estamos pedindo ajuda àquele que pode. Eles nunca foram tão fortes no início de cada ato de fé. Frequentemente existe uma semente do medo dentro de cada um de nós. Isso faz parte da nossa natureza humana, o medo. Mas a palavra que é Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com eles que eles fossem para outra margem do lago. Esta passagem, ela chama muito a minha atenção, porque eles foram em obediência a Jesus. Mesmo eles estando em obediência a Jesus, de repente veio essa tempestade sobre o barco, sobre a vida dele. Jesus demonstrou o seu poder sobre as leis da natureza quando alimentou mais de 5.000 pessoas e caminhou sobre as águas. Quando nós estamos com Jesus, não existe problemas, não existe barreiras, não existe limitações para nós. A injustiça, a execução, a perturbação, Jesus
profundamente. Ele sempre estava presente quando alguém estava sendo injustiçado, quando alguém estava com medo, ele estava ali para estender a mão amiga e tirar aquela pessoa da situação. Meu irmão e minha irmã, qual é a sua situação nesta manhã? Você está com medo? Você está vivendo um momento de pavor, de inquietação, de insegurança? Coloque-se diante do Senhor Jesus Cristo, erga os teus olhos para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Não é tempo de nós estarmos com medo, é tempo de nós estarmos com a nossa fé baseadas e alicerçada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar comigo, se assim você puder. Querido Deus, querido Pai, em cuja presença estamos nesta manhã, pedindo a Ti, Senhor, que venha renovar as nossas vidas, pois nós estamos oferecendo ao Senhor a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso louvor, que vem de corações sinceros. Pai, aqui entre nós tem muitos irmãos e irmãs que estão passando por momentos turbulentos, por momentos de crises, às vezes crise existencial, mas também a crise financeira, a crise conjugal, o medo, a ansiedade, a incerteza. Pai, em nome de Jesus, acrescenta-nos a fé para que nós possamos, meu Deus, levar uma vida confiante em Ti. Tira de nós, Senhor, tudo o que possa entristecer o Teu Espírito Santo. Traga, meu Deus, a bênção, a paz, o equilíbrio, a tranquilidade dentro deste lar. Este homem, esta mulher, meu Deus, esses filhos, Pai, que o Teu socorro possa estar presente dentro desta casa, que o Senhor possa estar acampando anjos de poder em volta desta casa, onde a Tua palavra diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Portanto, meu Deus, visita esses que estão enfermos, esses que estão passando por lutas, por adversidades. Pai, é no nome bendito de Jesus, o Teu Filho amado, que eu quero ministrar uma bênção na vida desta mulher que ora comigo a cada manhã, na vida dos seus filhos, do seu esposo, na vida, Senhor, de cada um dos meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus eu oro a Ti. Amém.